Discovery na escola. Acompanhe hoje em Discovery na escola os maiores animais terrestres do planeta enquanto eles vagam pelas planícies da África com o guia completo dos elefantes. Veja como algumas pessoas pensam que esses antigos gigantes têm emoções parecidas com as humanas. Depois entre na floresta com o guia completo dos grandes macacos e descubra como estes primatas excepcionais vivem e se comunicam. Esteja atento às perguntas, atividades e recursos após cada segmento. A seguir, perguntas para estudo e debate sobre o guia completo Elefantes. Como os elefantes conseguem suportar o peso de seus corpos? Como os elefantes se comunicam a longa distância? Debata a estrutura social da sociedade dos elefantes. De que formas esse sistema ajuda a promover a sobrevivência da espécie? Discovery na escola apresenta o guia completo Elefantes. Discovery na escola. Gigante majestoso, o elefante é, de longe, a maior criatura que caminha sobre a terra. Uma montanha de músculos, dotada de um cérebro enorme, o elefante começou sua evolução há mais de 55 milhões de anos. Mas por que cresceu tanto? O que ele é capaz de fazer com tanto poder cerebral? Será que ele é capaz de pensar, de sentir? Esta é a história dos elefantes. Elefantes. Uma das visões mais dramáticas da natureza é a de dois elefantes machos, peso pesado, preparando-se para uma luta. Eles chegam a pesar 7,5 toneladas. Sua altura pode chegar a quase 4 metros e suas presas podem ter mais de 3 metros de comprimento. No elefante, tudo é grande. O reino dos elefantes se expande por muitas centenas de quilômetros quadrados. Suas famílias são numerosas, por volta de 30 indivíduos em geral. Eles parecem também ter um coração bondoso, com grande capacidade para lealdade e devoção. O tamanho é muito importante para o elefante. Ele tem poucos inimigos naturais e pode alcançar uma variedade de alimentos maior do que os animais que o rodeiam. Atualmente há duas espécies de elefante, o africano, que é maior e mais pesado, e o asiático, com protuberância na cabeça e orelhas menores. Esta é Siri, e estas são as estatísticas vitais dela. Ela tem 28 anos e nasceu na Birmânia. Tem quase 3 metros de altura, 1 metro de largura e pesa mais de 4 toneladas.
Seu esqueleto precisa sustentar todo este peso. A chave para sua força é a disposição dos ossos das pernas. Os mamíferos menores tendem a ficar de pé com as pernas curvadas, enquanto os ossos de Cirri ficam quase verticais, formando um pilar robusto. Além de ser extremamente forte, esta postura ajuda a explicar a estranha andadura do elefante. Para deslocar o seu peso, Cirri tem que andar com uma postura rija. Em ritmo de caminhada, é muito elegante. Mas quando ela acelera, a coisa muda. Quando os outros mamíferos correm, exploram o impulso das pernas curvadas. Mas Cirri não pode fazer isso. Ela simplesmente acelera o passo de duas pernas firmes. Pode parecer desajeitado, mas os elefantes se movem mais rápido do que um corredor olímpico de curta distância. Nesta velocidade, 4 toneladas de carne criam forças capazes de esmagar ossos. Mas Cirri compensa a ausência de impulso de suas pernas. Por mais estranho que pareça, os elefantes andam nas pontas das patas. Os ossos do tarso repousam sobre bolsas de material esponjoso que funcionam como absorvedores de impacto. Isto também explica como um animal tão grande consegue se mover tão silenciosamente. A pata sufoca qualquer objeto abaixo dela, abafando sons como gravetos sendo quebrados. Mesmo em pântanos, o projeto das patas permite que eles se desloquem sem se atolar. As patas se alargam, agindo como sapatos de neve, evitando que afundem muito. Os elefantes tendem a viver em locais quentes e desenvolveram vários mecanismos para manter a temperatura baixa. Um dos meios é ter órgãos desproporcionalmente grandes. O calor é perdido pela pele que recobre esses órgãos enormes. Quanto mais enrugada for a pele, maior é sua área superficial e menos calor sentirá o elefante. Espojar-se pode parecer puro deleite, mas tem um propósito vital. Apenas a água e a lama conseguem resfriar o elefante, mas as dobras prolongam o efeito. No entanto, esse método de resfriamento por si só não é suficiente. É preciso empregar outra estratégia. Uma câmera sensível ao calor mostra em vermelho as áreas do corpo de Cirri que irradiam mais calor. As orelhas atuam como o radiador de um carro. As orelhas são rendilhadas por vasos sanguíneos que Cirri pode dilatar e contrair quando quer, o que dá a ela um controle preciso do fluxo de sangue para as orelhas. Quando ela se aquece, abre mais vasos. O sangue resfria enquanto flui pela pele fina como uma folha. O processo é acelerado abanando a orelha, o que faz com que uma corrente de resfriamento vá de encontro à superfície. Todos os 380 litros de sangue de um elefante podem ser bombeados pelas orelhas em apenas 20 minutos.
O sangue resfriado é combinado ao sistema principal, resfriando o corpo todo, evitando o superaquecimento do cérebro. Os elefantes africanos são expostos a períodos mais longos de sol do que os elefantes asiáticos e têm radiadores maiores. O calor também é gerado internamente por processos como a digestão. Ao se alimentar, um elefante produz calor suficiente para aquecer uma casa pequena. Os elefantes passam 3/4 da vida se alimentando. Um elefante pode digerir a cada ano até 50 toneladas da vegetação ambiente. Mas essa mastigação toda cobra um alto preço dos dentes. À medida em que vão sendo desgastados, os dentes se movem lentamente para frente e se rompem peça por peça quando chegam à parte dianteira da boca. Enquanto isso, na parte posterior, novos dentes irrompem e se deslocam para a frente. E os dentes são maciços. Alguns chegam a pesar 5 quilos. Os últimos dentes se desgastam quando o elefante está na casa dos 60 anos. Incapaz de se alimentar, ele logo morre. Para um animal que come tanto, o sistema digestivo é surpreendentemente ineficaz. Siri digere menos da metade do que come. Tal como outros herbívoros, os elefantes são incapazes de digerir os principais componentes das plantas, como a celulose, fibrosa e dura. Em vez disso, esta criatura grande depende da ajuda de algumas das menores criaturas. Nos intestinos, uma população abundante de micróbios digere o material para o elefante. A característica mais evidente do elefante é também a mais versátil da natureza. A tromba é telescópica e pode alcançar ramos a até 6 metros de altura, bem como alimento no solo. É um sifão potente, capaz de sorver 200 litros de água em 4 minutos e meio. A tromba é extremamente forte, pode erguer 200 quilos e consegue arrastar e empurrar muito mais. Apesar disso, é inacreditavelmente sensível. O olfato do elefante é mais apurado do que o do cão. A tromba é tão hábil quanto a mão humana. Mas o elefante não nasce com o domínio inato deste instrumento sofisticado. São necessários anos de prática. Há séculos, os cientistas sabem que, ao contrário do membro de qualquer outro animal, a tromba não tem ossos, apenas músculos. Daí a sua flexibilidade. Até há bem pouco tempo, seu funcionamento preciso era um mistério. Ah, sim, olha só isso. O Dr. Rezi Shoshani passou meses dissecando uma tromba, sendo o primeiro a desvendar toda a complexidade de seu sistema muscular. Aqui está outra peça. Sua conclusão surpreendente é que ela contém mais de 150 mil unidades musculares independentes, muito mais do que o braço de um humano adulto. Ah, isso é lindo. A obsessão de Shoshani com os elefantes inclui sua escolha de animal doméstico, um irace chamado chifão. Dos parentes terrestres vivos do elefante, o irace é o mais próximo. Observando o cérebro do elefante e o humano,
Comparando determinadas estruturas, principalmente os lóbulos temporais, eu cheguei à conclusão genérica de que, acima de tudo, o elefante é capaz de lembrar e reconhecer melhor do que o ser humano. Os elefantes podem distinguir entre até 200 indivíduos. Os pesquisadores conhecem e deram nome a cada um dos 200 elefantes que vagam por esta parte da África. Ian Douglas Hamilton é o pioneiro no estudo do comportamento do elefante em regiões selvagens. Ele aprendeu que os elefantes se beneficiam muito por viver numa comunidade tão unida. As vantagens óbvias de viver numa sociedade desse tipo são a defesa dos jovens, sua instrução e a defesa do grupo contra predadores. Imagine a ansiedade e a preocupação constantes desta jovem fêmea quanto ao filhote. Ela age ao menor sinal de um predador, digamos uma hiena, e às vezes as hienas chegam a arrancar as caudas dos bebês, pois os predadores podem ser uma ameaça real. Outra vantagem de viver em grupo é que o grupo todo ajuda a criar os filhotes. E na sociedade dos elefantes é surpreendente o tempo gasto pelas jovens mães no cuidado com os filhotes. Elas ficam totalmente fascinadas. Tecnicamente, são conhecidas como mães aliadas no mundo biológico, mas também podemos chamá-las de tias. Elas ficam ao redor dos filhotes, cuidando deles constantemente. É claro que se ficar preso na lama ou coisa parecida, um bebê precisa apenas fazer um leve protesto para obter uma grande resposta do grupo, provavelmente encorajada pelas mães aliadas. Uma tentativa frenética de salvamento por parte da família capturada por Derek e Beverly Gilbert, que filmam a vida selvagem, mostram como um filhote é precioso. Quando muito, a mãe dá à luz apenas uma vez a cada 4 anos. Em momentos de crise, a família depende da experiência da fêmea mais velha e mais sábia, a matriarca. A matriarca dedica sua vida a acumular conhecimento para o benefício da família. Os machos, porém, têm uma agenda diferente. Eles deixam as famílias aos 13 e 14 anos e seguem uma existência cada vez mais solitária, vagando muito em busca de companheiras em potencial. Entre os machos, a concorrência para acasalar é intensa e ocasionalmente violenta. As lutas podem demorar 2 dias, às vezes até a morte. Mas ocorrem apenas quando há uma recompensa que vale a pena, uma fêmea próxima no cio. Há anos, a doutora Joyce Poole estuda como os elefantes se comunicam. Há muitas histórias de caçadores e de naturalistas sobre grupos de elefantes separados por vários quilômetros, deslocando-se em sincronia. Durante muitos anos, observamos que às vezes uma fêmea parava de repente e os outros elefantes paravam também, como se tivessem ouvido um som, e nós não tínhamos ouvido nada. Ou ocasiões quando novamente uma fêmea no fim da fila abria muito a boca, como se fosse ribombar, e não conseguíamos ouvir nada. Isso nos fez imaginar se, na verdade, os elefantes estavam emitindo sons que não podíamos ouvir. Não estou ouvindo nenhum som de elefante, só barulho de equipamento. Agora, se eu pegar esta mesma fita, rebobinar e tocar, aumentando a velocidade em 10 vezes, o tom de todos os sons subirá. E sons muito baixos ficarão audíveis.
Todos esses sons são de elefantes que não ouvimos antes. Estão abaixo da frequência que as pessoas conseguem ouvir. Foi um momento incrível perceber que havíamos encontrado uma nova dimensão na comunicação acústica. Antes, ninguém havia escutado infrações na comunicação entre animais terrestres. Ninguém pensava que haveria um animal suficientemente grande para emitir sons de baixa frequência e potentes como estes. E o que significa para os elefantes é que são capazes de os utilizar para se comunicar a longa distância, porque o infrassom viaja muito melhor do que os sons de alta frequência. Os sons que se enquadram na extensão da audição humana não vão muito longe porque consistem de ondas sonoras curtas que são facilmente dispersadas quando atingem obstáculos como árvores ou arbustos. O infrassom consiste de ondas sonoras longas, que contornam obstáculos com pouca dispersão e, consequentemente, vão muito mais longe. Atualmente, pensa-se que essa comunicação é, no mínimo, tão sofisticada quanto a dos grandes macacos, das baleias e dos golfinhos. Joyce Poole faz alegações ainda maiores, acreditando que os elefantes possam ser conscientes, tal como nós. As pessoas tendem a pensar que apenas os humanos são conscientes. Mas, pelos anos que passei com os elefantes, acho que eles também têm consciência. Acho que têm senso de humor, por exemplo. Se esses animais tiverem senso de humor e consciência, como alega Joyce Poole, isso sugeriria que eles têm uma vida emocional e sentimentos uns para com os outros. O modo como se comportam perto dos restos mortais de um deles é similar à forma como os humanos expressam tristeza. Parece que os elefantes entendem a morte. É surpreendente observar elefantes ao redor dos ossos de outros elefantes. A forma como reviram os ossos e examinam cada fenda, pisando cuidadosamente nos ossos, da mesma forma como acordam um bebê. O que estarão tentando descobrir? Por que estão fazendo isso? É quase um ritual. Quem mais tem rituais com os mortos? Os humanos. Around death, humans. Será que esta poderosa criatura realmente possui capacidade de consciência e sentimentos, como sugere Joyce Poole? Podemos dissecar o seu cérebro, gravar seus sons e analisar sua linguagem corporal. Mas até agora, seu mundo interno continua fora do nosso alcance. Tudo o que podemos dizer com certeza é que o elefante é mais do que a soma de suas grandes partes. A seguir, respostas às perguntas de O Guia Completo Elefantes. Os ossos das pernas do elefante são dispostos quase verticalmente para sustentar o grande peso corporal. Mamíferos muito mais leves ficam de pé sobre pernas ligeiramente curvadas. Os elefantes se comunicam a longa distância usando sons de baixa frequência que contornam obstáculos, havendo pouca dispersão. Experimente esta atividade em classe. Os alunos devem pesquisar algumas das diversas formas pelas quais os animais de sangue quente conseguem manter seus corpos frios. Depois, explique por que estes métodos de ajuste de temperatura podem funcionar ou não para os elefantes.
Para aprender mais, Discovery na Escola sugere rastreamento de elefantes via satélite na Malásia, nesse endereço da internet. A seguir, perguntas para estudo e debate sobre o guia completo Grandes Macacos. Que adaptações no esqueleto ajudaram os macacos a viver em árvores? O que os fósseis sugerem sobre o habitat dos ancestrais dos grandes macacos? Debata as diversas características dos grandes macacos que os separam dos outros animais. Quais são as semelhanças e as diferenças entre eles e os humanos? Discovery na Escola apresenta o guia completo Grandes Macacos. Discovery na Escola. Os humanos adoram observar os macacos. As vidas secretas desses animais, que em geral vivem no âmago de florestas tropicais ou montanhas, só têm sido documentadas nas últimas décadas. Bolsões remotos de florestas como este contêm os remanescentes de populações que compartilham a maioria dos nossos genes, algo da nossa aparência e talvez até alguns dos nossos pensamentos. Grandes Macacos. Na selva, a vida real dos macacos tem pouca semelhança com a percepção que temos deles. Os chimpanzés não são os palhaços carinhosos que geralmente vemos. Eles são valentões, poderosos, inteligentes e vivem em comunidades complexas. Os chimpanzés vivem apenas na África, somente em áreas onde ainda há florestas. Características que compartilham com seus primos maiores. Os primeiros gorilas vistos por intrusos foram os gorilas das terras baixas da África Ocidental. Com uma compleição magra e poderosa, que esconde um caráter manso, os gorilas são de longe a mais numerosa das diversas raças distintas de gorilas. 1.600 quilômetros a leste, ao longo de uma vasta floresta quase incólume, a Terra se eleva abruptamente numa série de cadeias de montanhas. Este é o lar do gorila da montanha, muito mais raro. Com um casaco grosso e mais escuro e uma constituição mais troncuda, estão mais capacitados para se manter aquecidos no clima frio da montanha. Ao nascer, o gorila tem apenas metade do peso de um bebê humano, mas ele cresce com extrema rapidez para se tornar o maior dos macacos. Um macho totalmente desenvolvido tem cerca de 1,80 m de altura e pesa cerca de 200 quilos.
Ao contrário do mito moderno, os gorilas macho raramente são agressivos, atacando humanos apenas em último caso, quando seu grupo está ameaçado. Gorilas e chimpanzés são encontrados apenas em alguns trechos da África Equatorial. Mas os orangotangos estão a um continente de distância de seus primos, sugerindo que outrora pode ter havido grandes macacos vivendo numa larga faixa da África ao extremo oriente. Atualmente, os orangotangos vivem apenas nas ilhas de Sumatra e de Bornéu. Este é o mono, que ousou ser cor de laranja. Entretanto, longe de serem corajosos, os orangotangos são animais tímidos, solitários, raramente entram em contato entre si. Eles são os únicos grandes macacos que realmente vivem em árvores, dormindo em ninhos na copa da floresta. Os grandes macacos foram identificados apenas nas últimas poucas centenas de anos, mas o seu descobrimento modificou o modo como nos vemos a nós mesmos. Mas de onde vêm os grandes macacos? Os macacos são primatas, um grupo antigo e diversificado de mamíferos. Assim como este Loris delgado, os primeiros primatas eram pequenos e noturnos, com mãos e pés adaptados para segurar e manipular. Os primatas primitivos também desenvolveram visão binocular em 3 dimensões. Os olhos de muitos mamíferos ficam na lateral da cabeça, direcionados para o exterior, ideais para vigiar a frente e as costas. No início de sua evolução, os primatas desistiram deste plano defensivo e as cavidades oculares giraram para a frente. Agora, os 2 campos separados de visão estavam unidos. Os olhos não eram mais dispositivos de advertência, e sim visores eficientes para um espaço definido. Julgar distâncias e pegar continuaram a ser habilidades críticas para os primatas, ao passo em que se adaptavam a novas formas de vida. Mas para se tornar grandes macacos, os primatas precisavam adicionar outro ingrediente aos membros de compressão e a visão binocular. O tamanho determinava como um animal se move. Um mono é suficientemente leve para pular e pode usar o rabo comprido para se mover e se equilibrar. Nos braços e nas pernas, articulações fortes, tipo dobradiças, absorvem o grande choque do impacto. Mas a constituição dos macacos é diferente. Para se deslocar com segurança nas árvores, eles precisam espalhar o grande peso. As articulações dos ombros se alargaram, ampliando o corpo. Os ombros e os quadris se tornaram bolas giratórias livres e conexões de soquete, permitindo que braços e pernas girem para muitas direções. Braços mais compridos e punhos ultraflexíveis permitem que os macacos alcancem, curvem e agarrem praticamente de qualquer ângulo. A articulação do cotovelo se abre horizontalmente, permitindo que os macacos fiquem suspensos em galhos. Muito pesados para saltar, os macacos não precisam de rabo nem de pernas compridas. O tamanho tem suas vantagens. Permite que os macacos usem a força para viver e deter seus predadores. Mas o tamanho também apresenta desvantagens.
Os orangotangos reduzem o risco de acidentes com bastante precaução e um apoio forte e seguro. Eles mantêm sempre, no mínimo, 3 pontos firmes de contato. Isso faz com que saltar seja literalmente impossível, o que é uma coisa boa a 45 metros de altura nas copas das árvores. Mas por que animais tão grandes estão no alto das árvores? A resposta é comida. A maioria dos macacos é vegetariana e o alimento mais rico está lá em cima na copa. Como as frutas amadurecem de forma irregular, os orangotangos são forçados a levar vidas solitárias na copa. Eles também ficam no alto para evitar a ameaça dos tigres. Nos planaltos africanos, a vida para os gorilas da montanha parece generosamente tranquila. A comida é abundante e o grupo parece uma família coesa e amigável. Um único macho maduro, conhecido como dorso de prata, lidera o grupo em função de seu tamanho e resistência em lutas. Nas florestas da Sumatra e de Bornéu, os orangotangos passam a maior parte do tempo sozinhos, e suas vidas geralmente são mais sossegadas do que as de seus primos africanos. Todas as sociedades de macacos têm regras complexas que os jovens precisam aprender. O aprendizado ocorre de forma semelhante ao de uma criança humana. Quer brincar de esconde-esconde comigo? É a pequena ela e os palhaços brancos. Já se escondeu? Já! Aos 2 anos, os humanos não são capazes de imaginar e entender o mundo do ponto de vista de outra pessoa. Onde está Meg? Ah, você está aí, não conseguimos ver você. Se ela não pode ver você, você não pode vê-la. Quando ela abre os olhos, fica visível. Ah, você está aí. Ao se desenvolver, as crianças humanas adquirem a malícia mental que faltava. Uma criança de 7 anos consegue atravessar a lacuna até a mente de outra pessoa, retratar o ponto de vista de outra pessoa e imaginar como o conhecimento e as intenções do outro podem ser diferentes dos seus. Os grandes macacos não jogam xadrez, mas talvez eles também possam se imaginar nas mentes de outros. O problema é: como descobrir se os macacos têm esta habilidade se não têm um idioma para nos contar? Experiências no zoológico de Washington podem responder se os macacos conseguem desempenhar esta façanha mental assim como nós. Ok, vou colocar isto aqui. Para os humanos é muito fácil. Fazemos isso todo o tempo. O que estamos fazendo é testar se os macacos são capazes de fazer isso, nesse caso, uma orangotango, como ela interage com um humano. Então a ideia é, quando entro nessa situação, sou completamente ingênuo. Eu não sei onde está a comida escondida, não sei em que lugar está e não faço nada, a menos que ela me diga para fazer. Então o que ela fará será me colocar no lugar certo, me virar e me empurrar para onde a comida está escondida. Ela compreende que eu irei expor a comida e dar a ela quando ela me direcionar para a comida. O importante é que ela precisa entender que em minha mente há um desconhecimento sobre esta situação. Mas e se o conhecimento não for a única coisa que falta? Ok? Coloque aqui. Vamos pegar Rob. Rob? Agora, Rob Schumacher é conduzido com os olhos vendados. Vem até aqui. Se Inda deve ver as coisas do ponto de vista de Rob, ela tem que perceber que, assim como ela, Rob precisa dos olhos para encontrar a comida.
Aqui? Vamos ver. Isso, menina. Você foi esperta dessa vez. Ótimo, menina. Muito bom, muito bom. Pronto. Agora, as coisas se complicaram mais para ainda. Ela é confrontada por Rob e por uma segunda pessoa com olhos vendados. Porém, Inda sabe que todos os humanos, e não apenas Rob, precisam enxergar. Ela realmente transpôs o vazio até as mentes dos outros. Tá certo, podemos dividir. Temos o suficiente para dividir. O que ela fez muito bem foi não apenas moldar o fato que nós dois tínhamos um déficit de informação. Ela entendeu que não sabíamos algo que ela sabia. E, acima de tudo, ela moldou o campo visual da pessoa que escolheu para ajudar. Assim, retirando o balde da cabeça dele, ela demonstra que entende o que ele vê quando observa uma situação. Ela se colocou fora de sua própria experiência e moldou a experiência de outra pessoa em sua mente. Chegar à mente de terceiros requer o conhecimento de quem se é. Quando este macaco é confrontado por seu próprio reflexo, reage como se estivesse diante de outro macaco. Mas os grandes macacos são diferentes. Numa demonstração incrível de compreensão, a confusão se transforma em auto-reconhecimento. E As não vê outro macaco, e sim a si mesmo em todo o seu refinamento. Os grandes macacos são inventores talentosos. Além de avaliar um problema, um macaco consegue usar e até inventar ferramentas para solucioná-lo. Ao quebrar alguns galhos para preencher a abertura, o orangotango consegue remover e deslizar comida boca adentro. E se houver manteiga de amendoim disponível, ela pode ser usada como cola para criar outro tipo de ferramenta. Na selva, alguns dos grandes macacos usam ferramentas para quebrar nozes, desenterrar insetos ou tirar mel. Tribos da Indonésia costumavam dizer que os orangotangos evitavam falar para que não fossem forçados a trabalhar. Agora sabemos que falar é fisicamente impossível para os grandes macacos. Porém, este orangotango vem trabalhar todas as manhãs para aprender a se comunicar com os humanos. No zoológico de Washington, cientistas estudam as habilidades de aprendizagem e de comunicação dos orangotangos. Mas Rob Schumacher e sua equipe não estão ensinando os animais a falar. Estão ensinando o reconhecimento e o uso de símbolos para que os orangotangos possam comunicar desejos e necessidades. Acho que sabemos claramente, a partir de outros projetos, que os macacos são capazes de usar símbolos abstratos e sintaxe para se comunicar. Bem, esses são os fundamentos de todas as línguas. O que eu gostaria de fazer é usar esta habilidade linguística para explorar questões sobre percepção de comportamento e história natural dos orangotangos que não se pode explorar, digamos, com os meios usuais de observação, além de ver como reagem em determinadas situações. Fazer outra peça? Pronto? Agora preste atenção, hein? Os grandes macacos se distinguem de seus colegas primatas por outras características além do tamanho. Ao contrário dos monos, são habilidosos no uso de ferramentas e linguistas promissores. Também possuem autoconsciência e, como nós, uma habilidade especial para ver e pensar como se fossem outra pessoa.
Atualmente é de conhecimento geral que os macacos são muito inteligentes. Entretanto, se tem tanta astúcia e adaptabilidade, por que não exploraram habitats mais diversificados? Monos como estes babuínos prosperam nas planícies africanas. Mas onde estão os macacos? Só porque não estão visíveis agora na savana, isso não significa que nunca viveram aqui. Os estranhos restos fossilizados dos parentes do grande macaco primitivo mostram que alguns se adaptaram à vida fora das florestas. O registro fóssil mostra que esses ancestrais de macacos se espalharam pela África e por regiões mais quentes da Europa e da Ásia. Algumas dessas espécies, agora extintas, viveram em matas secas e de vegetação variada. Eram animais de constituição sólida, com dentes fortes com esmalte espesso, o que permitia que eles tivessem uma dieta mais tosca e granulada. Nos sopés do Himalaia viveu o maior de todos os grandes macacos. O dorso de prata pareceria um anão perto do Gigantopithecus, que tinha um peso estimado em 300 quilos. Era um gigante aterrador que pode ter originado a lenda do Yeti. Mas por motivos desconhecidos, o Gigantopithecus e os assim chamados símios das árvores desapareceram. Evoluímos muito na tentativa de compreender os grandes macacos, tanto nos detalhes de seu cotidiano, quanto nas complexidades de sua impressionante capacidade mental. Mas os estudos se tornaram sérios apenas nas últimas décadas. O que aprendemos neste curto espaço de tempo foi que as diferenças entre nós são, em grande parte, superficiais. O nosso DNA difere do DNA dos chimpanzés, gorilas e orangotangos em apenas 1,6 a 3,6%. Não acho que humanos e macacos tenham habilidades e capacidades muito diferentes. Acho que podemos ver níveis diferentes e capacidades diferentes dependendo da espécie de que se esteja falando. Pode ser que estejamos mais preocupados com o passado e com o futuro do que acho que os macacos estão. Acho que isso pode ser uma das coisas que distingue os humanos dos macacos. Os esforços concentrados de universidades, laboratórios e zoológicos em todo o mundo estão revelando cada vez mais sobre os nossos primos das florestas. Aprender sobre eles é proteger e entender o nosso próprio passado, além de, talvez, assegurar o futuro deles. A seguir, resposta às perguntas de O Guia Completo Grandes Macacos. Algumas adaptações que ajudam os macacos a viver em árvores são ossos mais compridos nos braços, ossos mais curtos nas pernas e mudanças nos ombros e nos punhos. Fósseis dos ancestrais dos grandes macacos sugerem que outrora eles viveram fora do ambiente da floresta na Europa, África e Ásia. Experimente esta atividade em classe. Os alunos deverão usar revistas, livros e a internet e pesquisar experiências feitas para testar a habilidade de comunicação dos macacos. Depois, os alunos deverão apresentar à classe uma experiência e seus resultados. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere a Fundação Gorila nesse endereço da internet. Versão brasileira Sincrovídeo.